Boa noite, irmãos. Mais uma vez, para mim, é uma alegria estar aqui. Para mim é sempre um prazer, somado de uma grande responsabilidade, poder compartilhar mais um pouco com vocês da Palavra de Deus. Isso é privilégio mesmo, irmãos. Quero convidar os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, o capítulo 1 mesmo. Filipenses, capítulo 1. Eu quero falar com os irmãos do versículo 12 ao versículo 30. Então, eu não farei a leitura de todos os versículos agora. Eu só quero destacar mesmo o versículo 21. Filipenses, capítulo 1, o versículo 21. Versículo bastante conhecido, que traz uma verdade maravilhosa e bem desafiadora para as nossas vidas. Diz assim o versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu queria convidar toda a igreja a falar esse versículo junto comigo, pode ser? Vamos lá? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Algumas outras versões vêm o viver é ganho. Vou fazer mais uma oração, irmãos. Deus, obrigado, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de abrir a sua palavra. Obrigado porque mais uma vez temos a oportunidade de ouvir a sua voz. Pai, silencia o nosso coração, aquieta o nosso ânimo, para que estejamos sensíveis àquilo que o Senhor quer mudar em nossas vidas. Para que estejamos sensíveis àquilo que o Senhor quer falar conosco. Assim como o salmista diz, ó Deus, desvenda os nossos olhos, ó Deus, para que contemplamos as maravilhas da Tua palavra. Abençoe cada irmão que está aqui presente esta noite. Também peço que esteja abençoando a vida do pastor Geversi, que está em viagem, cuidando dele onde quer que ele esteja. Deus. Obrigado, Pai, por este momento aqui. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Irmãos, antes de entrar propriamente no texto, eu queria deixar algumas perguntas só para pensarmos um pouco em questão da nossa vida. Quais são os seus objetivos de vida? Ou melhor, quais são as expectativas que você tem para o futuro de sua vida? O que tem direcionado, o que tem norteado as suas decisões em relação ao que você quer ser amanhã? Ou seja, o que você quer ser o amanhã? Ou o que te motiva a querer levantar o amanhã e viver o dia de amanhã? Ou viver o próximo mês ou até o próximo ano? O que é para você o viver? Assim como Paulo deixa claro neste versículo que o viver para ele é Cristo, o que é para você o viver? Se a gente fosse definir, pegar você e fazer um estudo de sua vida, o que as pessoas diriam? Essa pessoa, o viver para ela é isso. Talvez algumas pessoas, elas falam, essa pessoa, o viver para ela é estudar. Ela vive estudando quase que 24 horas, quase nem dorme. Ou algumas outras pessoas poderiam dizer, não, viver para essa pessoa é jogar bola. Esse cara vive em torno disso, de jogar bola. Ou viver para essa pessoa é construir. O cara quer construir casas e prédios e N coisas a gente pode pensar. Ou viver para essa pessoa é conquistar algo. Enquanto ele não conquistar aquilo, um bem ou alguém ou algum poder, alguma coisa,
ele não vai parar. É o que norteia a vida dele, é essa razão. E você? Quando você olha para a sua vida, você faz uma análise de você mesmo, o que é para você o seu viver? O que é para mim, Bruno, o meu viver? Eu quero ressaltar aqui, irmãos, primeiro, o que esse versículo não está ensinando. Já ouvi algumas mensagens em cima deste texto, uma pena, mas às vezes pegamos versículos assim e usamos para outros fins que não é a razão dele aqui. Não que o que eu vou falar aqui esteja totalmente errado, mas esse versículo aqui, nessa situação, ele não está ensinando isso. E a primeira delas é que quando o apóstolo Paulo fala que, porquanto para mim o viver é Cristo, o apóstolo Paulo não está querendo nos ensinar que o viver é ter a ajuda de Cristo. Ele não está querendo ensinar isso. Talvez daria a nós aquela questão de um terço, né? De Jesus ser um amuleto para nós. Não, eu vivo em torno e eu sempre vou dependendo da ajuda de Cristo. Talvez quando ele falha uma ajuda na minha mente, aí eu já nego um pouco esse estilo de vida. Então, nesse ponto, eu não estou dizendo que nós não tenhamos a ajuda de Cristo. Eu estou dizendo que neste texto, o apóstolo Paulo não está ensinando isso. Que o viver para ele é viver tendo a ajuda de Cristo. Um outro ensino errado que eu vi em cima deste versículo é que o apóstolo Paulo também não está dizendo assim que para mim o viver é estar envolvido nas coisas de Cristo. Ele também não está ensinando isso. É fato que alguns pegam esse texto e falam e estão próximo das coisas de Cristo, ou seja no louvor, ou seja em missões, ou seja em projetos sociais, ou seja, a pessoa que está envolvido nas coisas de Cristo acha que está cumprindo o seu papel e beleza, esse é o estilo de vida dela. Mas eu acho que é bem mais profundo do que isso. Porque eu posso citar N exemplos de homens envolvidos com coisas de Cristo, mas muito longe de Cristo. Uma pena que vão chegar um dia até serem reprovados por Cristo. Onde Deus vai falar, não, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Então, o que Paulo está ensinando com este versículo? Para entendermos o texto, irmãos, voltaria em 62 depois de Cristo. Paulo, quando ele escreveu essa carta, certamente ele estava preso, possivelmente em Roma. Essa é uma das cartas bem pessoais de Paulo. Ele destina a um grupo de amigos na qual ele amava muito. Paulo tinha claramente uma preocupação com aqueles cristãos. Esses cristãos, irmãos, residiam na cidade de Filipos, uma cidade onde foi fundada a primeira igreja da Europa. Atos 16 narra o início desta igreja. Filipos era uma colônia romana onde todos os direitos de cidadania romana pertenciam a ela. Notem, Paulo estava preso por Cristo, pelo Império Romano. Agora ele está escrevendo para uma igreja na qual está numa cidade dominada pelo Império Romano. Com certeza Paulo estava preocupado com aqueles cristãos. Essa cidade, devido à sua estratégia de localização, ela tornou-se uma fronteira militar de Roma. Base quase de treinamento de soldados ali. Então Paulo tem como objetivo, quando ele escreve essa carta, de exortar aqueles irmãos e animá-los. E também ele escreve em resposta a uma oferta que essa igreja tinha enviado para eles através de Epafrodita. O que eu quero que os irmãos tenham em mente, então, quando começarmos a leitura a partir do versículo 12? Quando Paulo ele fala que, para mim, o viver é Cristo, Paulo ele está falando dos objetivos de vida dele, dos alvos de vida dele, da esperança com que ele tinha. Em outras palavras, ele estaria dando o seu testemunho para encorajamento de que não esperava nada mais de sua vida a não ser Cristo. Que o seu alvo era Cristo. Trazendo para nós, poderíamos dizer que um cristão como Paulo, ele não vivia para buscar objetivos terrenos.
Ele não vivia para buscar reconhecimento, para buscar status, para buscar conforto, para buscar nada disso. A única coisa que ele buscava em sua vida era Cristo, pois ele se colocava como morto em Cristo. Ou seja, estou morto em Cristo, então eu vivo para Cristo. Eu vivo em Cristo, por Cristo. Trazendo mais para um conteúdo espiritual e emocional de expectativa de vida de Paulo, do que qualquer outra coisa. E a proposta, irmãos, que eu quero deixar para vocês nesta noite, que os irmãos levem embora para casa, é de que nós, cristãos autênticos, não devemos basear nossa vida em nenhuma outra esperança além da esperança em Cristo Jesus. Eu coloquei o autênticos aqui porque hoje o cristão tomou um nome meio espalhado, né? Entra muita gente nessa classe de cristãos, infelizmente por isso. Mas os cristãos verdadeiros, remidos e lavados pelo sangue de Cristo Jesus, eles não devem basear a sua vida, não devem ter nenhuma outra expectativa, nenhuma outra esperança, nenhum outro norte para tomar as suas decisões, além, irmãos, da esperança que nós temos em Cristo Jesus, da esperança que é Cristo Jesus. Com isso, irmãos, eu quero evidenciar neste texto que o cristão que não espera nada mais de sua vida a não ser Cristo, ele se destaca. Ele se destaca. E é evidente nele, em primeiro lugar, que ele carrega consigo um testemunho vivo de sua fé. Ele carrega consigo um testemunho vivo de sua fé. Vamos comigo a partir do versículo 12, do capítulo 1 de Filipenses. Diz assim o versículo 12: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Paulo ele inicia aqui o versículo 12 dando testemunho pessoal, dando o seu próprio testemunho daquilo que ele tem feito em relação ao Evangelho. Por isso que ele fala, quero que saibam, irmãos, de que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. As coisas que têm me acontecido, a prisão que eu estou tendo agora, isso tem se somado ao progresso do Evangelho. Versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Irmãos, um cristão que não espera nada mais de sua vida a não ser Cristo, ele carrega consigo um testemunho vivo de sua fé. E não é circunstâncias externas que vai apagar isso, porque agora ele vê problemas como oportunidade. Ele vê dificuldades como oportunidade. Ele olha para uma doença e fala assim, poxa, se eu estou doente agora, isso é sinal que eu sou limitado, eu dependo do Senhor. Ele olha talvez para um evento, uma catástrofe, eu acabei de até saber no momento de oração, de que o irmão perdeu toda a casa que foi queimada. Ele olha para um momento assim e fala assim, nossa, como nós somos insignificantes, como essas coisas são corruptíveis, onde o fogo corrói e estraga, então para que eu vou dedicar a minha vida em prol de coisas corruptíveis? Então eu vou olhar para Cristo porque Ele é incorruptível. E o apóstolo Paulo ele não era diferente. Um cristão que se diferencia, ele carrega consigo um testemunho vivo de sua fé. Só uma observação do versículo 13, irmãos. Essa guarda do palácio, na época, ela era composta por cerca de 9.000 homens. Eles compunham, irmãos, a elite militar da época. Seria, não sei se eu poderia falar hoje como a Guarda Nacional do Brasil. Não sei se é tão elite, talvez seja. Mas na época era elite, era o exército mais próximo do imperador. Eram homens muito hábeis, eles recebiam salários melhores e eram homens maiores fisicamente, eram homens bem mais fortes.
Eles eram praticamente os olhos e os ouvidos do imperador. Eram homens de plena confiança do imperador. Lembra por que o apóstolo Paulo estava preso? Por Cristo. E por qual império? Pelo Império Romano. Bom, nessa situação aqui, ele tem toda a razão para falar assim, poxa Deus, estou trabalhando, estou exercendo a minha função, estou proclamando o evangelho, estou me dedicando a ti e você me põe na cadeia justo com a guarda que é mais íntima do imperador? Mas, irmãos, quando um cristão, ele não espera nada mais de sua vida a não ser Cristo, ele carrega consigo um testemunho vivo de sua fé. Então, nisso ele se destaca, porque agora ele vê o problema como uma oportunidade, e grande, e em potencial. E nisso, o resultado é tornar-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ali dentro, o apóstolo Paulo evangelizava. Somente, irmãos, quando largamos o espírito do pessimismo, da reclamação, e isso se destaca num cristão que não tem como motivação outras coisas a não ser Cristo, é que conseguimos perceber problemas como oportunidades. Como lidamos com problemas? Como lidamos com a primeira, talvez o primeiro atraso do salário? Ou a primeira furada de fila? Ou a primeira injustiça que te acontece? Ou a primeira doença que te assombra? Ou a primeira notícia ruim que chega? Como você lidar com isso? Lidar com uma oportunidade para você crescer em Cristo? Ou para você já é um problema que vai te abater? Versículo 14, ele diz assim, e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela prisão, estão anunciando a palavra com mais determinação e destemor. Irmãos, ele carrega consigo um testemunho vivo de sua fé, e isso torna combustível para que outros tenham a mesma ousadia que ele. Irmãos, você é motivo de motivação para que outra pessoa conheça Cristo? Quando uma pessoa está próximo de ti, vendo a sua vida, vendo como você lidar com as coisas, com os problemas, com o seu dia a dia, seja em momentos alegres ou momento triste, você evidencia Cristo a ponto de motivar, de animar as pessoas no Senhor? Talvez nós precisamos vivificar esse nosso testemunho. Talvez nós precisamos mudar qual é a motivação da nossa vida. Porque, irmãos, não devíamos carregar nenhuma outra motivação, a não ser Cristo. E uma evidência de um cristão assim é que ele carrega consigo um testemunho vivo de sua fé. Uma segunda evidência, irmãos, que eu vejo a partir do versículo 15, é que o cristão que não espera nada mais de sua vida a não ser Cristo, é que ele se diferencia de homens comuns. Poderia colocar aqui que se ele diferencia de cristãos comuns, de que ele se destaca entre outros em volta de você. Então Paulo agora, ele começa a fazer uma comparação de outros tipos de pregadores da sua época, em relação ao trabalho dele. Versículo 15. Diz assim, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. 16. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Irmãos, o cristão que ele não espera nada mais em sua vida, a não ser Cristo, ele se diferencia até em sua motivação. Ele se destaca até no porquê ele está trabalhando para Cristo. Ele se destaca até no qual a motivação dele em pregar a palavra de Deus. Paulo fala de alguns homens aqui que estão pregando a Cristo por inveja, por rivalidade. De alguns homens aqui que a motivação deles é outra. A motivação deles talvez é ter um número de seguidores maior. A motivação deles talvez é eu me tornar mais eloquente do que aquele outro pregador.
A motivação deles talvez seja eu conquistar o maior número de espaço. É eu ter o templo maior, é eu ter a casa maior, eu ter as pessoas mais nobres da cidade. Eu não sei o que motivava, mas o apóstolo Paulo deixa claro que era inveja, era rivalidade, era uma concorrência. Irmãos, isso é muito fácil acontecer no nosso meio. Às vezes uma pequena intenção errada, uma boa motivação seguida de uma intenção errada, acabou. Aí eu pergunto a você, o que te conduz à sua vida? Qual é a sua intenção? Até mesmo quando você está envolvido com as coisas de Cristo. É mostrar para as pessoas? É mostrar talvez para o pastor ou mostrar para a liderança, olha, eu sou uma pessoa dedicada, me escolhe aí. Ou é mostrar para os irmãos, é viver aquela vida. Se for uma vida, irmãos, de máscara, ela cai. Porque homens podem te julgar bem e te colocar aí em cima de um palco e te dar uma medalha e te aplaudir. Mas e diante de Deus? Irmãos, um cristão que não espera nada mais além de Cristo, ele se diferencia de homens comuns, ele mostra que a motivação dele é diferente da deles. Eu sirvo a Cristo por Cristo e nada mais. Para Cristo. Versículo 17. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Irmãos, uma outra diferença entre esse cristão que não espera nada mais além de Cristo, de homens comuns, é a sua sinceridade. Ele é honesto com aquilo. Olha, eu prego a palavra de Deus e prego a Cristo por Cristo. Eu não estou esperando um púlpito grande na frente de uma grande plateia, porque afinal estou dentro da cadeia. Estou preso. E eu estou contente aqui. E ainda escrevendo uma carta na qual estou motivando outros irmãos. Percebe a diferença? Penso que se esses homens que pregam por ambição, pregam por egoísmo, pregam por inveja, por rivalidade, ou pessoas que estão envolvidas nas coisas de Cristo por essas motivações, não sei se elas escreveriam uma carta de motivação dentro de uma prisão. Eu acho difícil. Porque a motivação foi errada. Porque o que impulsionava ela foi errado. Qual é a minha razão de vida, irmãos? O que é para mim o viver? Talvez quando algum pequeno fator externo, quando uma falta de elogio, quando, poxa, a pessoa nem me elogiou, eu toquei tão bem hoje no louvor, ninguém falou, pô, você tocou bem, então acho que eu não vou tocar mais não. Sou ruim para isso aqui, não quero mais. Ou aquele pregador termina a mensagem, poxa, ninguém me deu um abraço, um aperto de mão e disse, que linda a mensagem, então a minha mensagem, eu vou falar isso mais não, que vai embora chorando para casa. Porque acho que não foi uma mensagem tão boa. Irmãos, não devemos ter motivação nenhuma, não devemos esperar nada, não devemos esperar elogios, números, nada, a não ser Cristo. Quando isso norteia as nossas vidas, nós estamos imunes a fatores externos, irmãos. Versículo 18, ele diz assim, mas o que importa? Eu acho interessante essa pergunta. Aí ele diz assim, o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar-me. Uma outra diferença, irmãos, desse homem, que ele não tem outra motivação a não ser Cristo, que se diferencia de homens comuns, é que as coisas que afetam ele é diferente das coisas que afetam homens comuns, e ele se diferencia até na alegria dele, ou seja, naquilo que o deixa alegre ou triste. Parece que ele começa o versículo assim, eu não estou nem aí. Você quer pregar a palavra, você prega, meu filho. Faz aí, pelo menos está falando de Jesus. Se o seu objetivo é me ofender, se o seu objetivo é me atacar, isso não me importa. Está vendo, irmãos? Nós somos blindados, irmãos, por Cristo, quando a nossa motivação é correta. Porque quando as coisas começam a te atingir, talvez você precise rever os conceitos da sua atitude para com Deus. Quando as coisas começam a te ofender, aquele cara fez aquilo ali, acho que foi para me humilhar. Da outra vez que eu toquei aquela música ali, não foi dessa forma. O cara já foi dedilhando ali, o cara quis me humilhar, esse cara tá me zoando, eu não quero saber mais não. Fecha a cara e vai embora. Ou eu vou fazer um trabalho de evangelismo e eu vou no número de pessoas, o cara vai no monte ali, fala, fiz um monte, você só fez um.
Outro, quando o pastor pergunta, quando você fez sua oração hoje? Eu orei tudo, pastor, decora, fala aqui e tal. Aí outra pessoa do lado fala, nossa, eu não fiz nada disso, aquele cara é mais santo que eu. Já começa a me sentir inferior e já me vitimizar e sair chorando. Percebe? Que você está vivendo uma vida cristã em prol do outro, não por Cristo. Que importa? Eu não estou nem aí. É quase isso que o apóstolo Paulo fala. Quer pregar a palavra? Prega. Quer me atacar? Me ataca. O importante é que você está falando de Cristo. E isso, eu me alegro com isso. Ele já reverte a história. Isso deve deixar mais brasas vivas na pessoa que talvez ela está querendo realmente te atacar. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu penso, irmãos, que o trabalho para Cristo, o exercício do trabalho a Cristo, ele deve ser uma bênção recíproca. Quando eu vou evangelizar alguém, ou fazer qualquer outra coisa, eu penso que deve ser algo recíproco. Eu penso que eu devo fazer isso com a motivação correta, isso deve me abençoar, e eu tenho certeza que a palavra de Deus, isso vai abençoar a pessoa. É algo recíproco, percebe? Aquele que está exercendo e aquele que está recebendo o exercício do trabalho em Cristo. Mas, irmãos, quando se entra um exercício do trabalho em Cristo com uma motivação errada, aí eu penso que já não se torna mais recíproco. Talvez a pessoa que está ouvindo aquilo, ela vai ser sim abençoada. Porque afinal, é a palavra de Deus, ela é viva, ela independe de homens para torná-la santa e poderosa como uma faca de 2 gumes. Somos apenas instrumentos aqui. Então ela vai abençoar o ouvinte. Mas talvez ela não vai trazer tanta bênção por causa da motivação de quem está exercendo. Então desafio a você, irmãos, a ter como motivação Cristo e nada mais. Não espere aplausos. Não espere reconhecimento. Não espere números. Não espere estatísticas boas. Espere Cristo e se destaque diante de outros homens. Versículo 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e do auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Irmãos, um outro destaque se tem de homens comuns, do homem que não tem nenhuma outra esperança a não ser Cristo, é no que eles acreditam. Um homem que tem como esperança Cristo, ele acredita na oração. E ele usa ela. Ele confia nela. Ele confia em Deus. Ele acredita em Deus. Eu penso que uma pessoa que está pregando por ambição, por egoísmo, sem sinceridade, por rivalidade, uma pessoa dessa não pode acreditar na oração. Uma pessoa dessa não pode acreditar no que o Espírito Santo pode fazer através de sua vida. Tanto é que ele humanamente está tentando fazer o trabalho de Deus. Irmãos, nós não devemos ter nenhuma outra motivação a não ser Cristo. E isso dá a nós também o reconhecimento de que nós acreditamos na oração, porque isso traz nós maior dependência. Poxa, eu não sou nada. Eu sou pequeno, feio, significante, não sei falar direito, sei lá, só 1000 coisas aí, talvez você que se acha. E quanto mais você se achar menor, beleza, melhor ainda, porque assim a glória de Deus vai ser bem mais revelada através de sua vida. O cristão que não espera nada mais em sua vida a não ser Cristo, ele se diferencia de homens comuns. Uma terceira evidência, irmãos, de um cristão que não espera nada mais de sua vida a não ser Cristo, é que ele abre mão de sua vida e ele engrandece apenas a Cristo. Nada mais. Seu nome não fica o nome de Cristo. Por onde ele passa, o que se destaca é Jesus, não ele. Talvez se ele abrisse uma igreja, ele não colocaria uma foto gigante da sua imagem lá. Mas ele colocaria o nome de Jesus. O que ele quer destacar é Jesus. Talvez se ele fosse autor de uma revista, ele colocaria o nome de Jesus ali. Não a placa e o nome da sua igreja. Porque o que ele quer destacar é Cristo e não ele. Versículo 20. Paulo então mostra qual era a motivação dele para pregar o evangelho. Ele diz assim: aguardando ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida,
quer pela morte. É isso que eu aguardo ansiosamente. É isso que eu espero. Que Cristo seja engrandecido e não eu. Irmãos, eu quero contar uma história em cima desse versículo. Vou pedir ajuda. Minha irmã, ela vai colocar algumas fotos. Uma história real que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade, irmãos, de participar da entrega da Bíblia para o povo Bacairi, fica ao norte de Cuiabá. Isso foi uma conclusão de um trabalho de quase 60 anos. Imagina que privilégio, né? A gente está ali quando se concluiu um trabalho de 60 anos. Eu e mais alguns colegas tivemos a oportunidade de levar a Bíblia impressa já, um trabalho realizado pela Missão SIL, para entregar a esse povo. Foi um momento assim, quase indescritível na minha vida. Se você um dia tiver a oportunidade de participar de um povo que está recebendo a Bíblia pela primeira vez na sua língua, meu amigo, participa. Eu não sei qual foi a festa que você fez com a primeira Bíblia que você ganhou, mas aqui eu vi uma festa que jamais eu vou esquecer. Sabendo disso, irmãos, quando eu cheguei lá, pousamos com o avião na pista, descemos, eu todo empolgadão. Primeira vez numa aldeia, primeira vez pousando numa pista mais crítica, no meio da mata, todo empolgado ali, fazendo meu trabalho de piloto, comandante, achando que estava bombando. Estava cheio das moral em cima de mim ali, ó. Nossa, sou um dos pilotos que veio trazer a Bíblia pela primeira vez a um voo. Percebe, né? Já fui crescendo. Salto foi subindo, que é uma maravilha. Aí eu me deparo com esse senhor, logo acima na foto. O primeiro homem que eu vi, ele se destacava, né? Porque os índios bem moreninhos, baixinhos, aquele grandão, todo desengonçado, norte-americano, ele veio empolgadão nos receber, então eu peguei na mão dele, irmãos. Quando eu apertei a mão dele, eu falei assim, prazer, meu nome é Bruno, eu sou o piloto de Asa de Socorro. Eu destaquei, né? Nossa, comandante, quase que eu falei comandante. Aí eu perguntei, e você, qual é o seu nome? Sabe o que ele falou? Eu não sou ninguém, eu sou apenas um velho, um servo inútil. Essa foi a primeira paulada que eu tomei quando eu desci do avião. Aquilo já me desconcertou totalmente. Eu falei, nossa, eu ainda não sabia quem ele era. Fomos para o culto acontecendo, aí essa senhora bonita ali com aquela saia florida, ela toma a palavra lá na frente, ela até que vai entregando a Bíblia, e durante toda a palavra dela, ela fala assim, eu não sou digna de estar aqui. Eu não mereço viver esse momento. Eu não sou digna de poder ver esse trabalho concluído. Eu não sou digna de participar dessa festa. Essa foi, resumidamente, a palavra desta irmã. Eu quero falar daquela terceira. Está sentada logo ali. Irmãos, essa senhora, também norte-americana, ela veio para o Brasil, voltou, na verdade, só para participar desse evento, dessa festa. Mas ela já estava com Alzheimer em estágio bem avançado. Tanto é que quando o avião dela chegou em Brasília, as pessoas que iam buscar ela lá, parece que perderam um pouco o horário, e ela desceu em Brasília, e as pessoas da recepção perguntaram, quem é você, para onde você vai? Ela não sabia quem ela era, onde ela estava e o que ela estava fazendo ali. Até deu um desencontro lá, ela foi achada depois, alguém achou, não, a gente está procurando a senhora tal, que ela não sabia dizer quem ela era e o que ela estava fazendo ali. Irmãos, esse senhor, com 18 anos de idade, veio para o Brasil, foi o primeiro homem a entrar no meio daquele povo e doou a sua vida todinha aí dentro. Essas duas senhoras foram as duas pessoas que fizeram toda a tradução da palavra de Deus para aquele povo. E aquela primeira na cadeira era a segunda tradução dela, ela já tinha feito outra no Peru. Agora, no momento, talvez, do reconhecimento do trabalho, eu sou um servo inútil, eu não mereço estar aqui, e eu nem sei por que eu estou aqui. Aí eu pergunto para vocês, qual é a sua motivação, irmãos? Vida 100% dedicada para o reino, sem reconhecimento nenhum aqui na terra. Mas uma alegria de espírito inimaginável, uma alegria incondicional.
Com certeza aquele piloto saiu triste de lá. Acho melhor eu voltar e lavar mais avião. Estou precisando aprender algumas coisas. Irmãos, a nossa ansiedade... Obrigado, irmãos. Pode tirar. A nossa ansiedade, aquilo que nós devemos esperar, é Cristo e nada mais. Porque eu penso que se esses irmãos estivessem esperando um reconhecimento aqui, nem que se uma quisesse, ele não teria, né? Porque ela já não lembrava mais nem quem ela era. Não sabia por que estava ali. Irmãos, o cristão ele não espera nada mais sua vida a não ser Cristo. Ele abre mão de sua vida e ele engrandece apenas a pessoa de Cristo. E a partir do versículo 1, Paulo ele começa uma explicação um pouco figurada em respeito a isso. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não está dizendo aqui que ele é suicida. Não é isso. Mas o que ele está dizendo aqui é que as expectativas de vida dele não eram terrenas. Que o que motivava ele não eram desejos controlados, não eram coisas palpáveis, mas o que motivava ele, o que impulsionava ele a viver uma vida dedicada a Cristo é Cristo. Só isso. Apenas Cristo. E não é só isso, é tudo isso. É tudo isso. E a partir do versículo 2 ele entra num conflito que eu chamo de um conflito santo. Um conflito que todos nós deveríamos ter. Ele diz assim, versículo 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Percebe, irmãos? Um homem que ele não tem como expectativa nada nessa terra, um homem que ele não tem como motivação nada nessa terra, morrer é a coisa melhor que se acontece. Por quê? Porque eu vou estar com Cristo. É por Ele que eu vivo, é para Ele que eu vivo, é nele que eu vivo. E estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Você já viu um cristão falar assim: Deus, espera só mais um pouquinho que eu vou casar. Aguenta aí, meu. Não casei ainda. Ô Deus, espera só mais um pouquinho. Lutei tanto agora que eu vou formar aqui na faculdade. Pelo menos o primeiro salário, sei lá, né? Alguma coisa. Nós queremos dar um tempinho, né? Deus, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Por quê? Porque as coisas da terra estão gostosas? Estão boas? Estão prazerosas? Irmãos, nós não devemos ter prazer nenhum mais. As coisas não devem se importar mais aqui na terra, a não ser Cristo. E dentro desse conflito de Paulo querer estar com Cristo, de um homem que abre mão de sua própria vida e engrandece a Cristo, ele diz assim no versículo 24: contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Percebe, irmãos, que a motivação dele agora é por causa do outro? Um homem que abre mão de sua vida e engrandece a Cristo, ele não preocupa com o bem-estar dele. Ele não quer viver mais um pouquinho para casar. Ele não quer viver mais um pouquinho para conquistar algo. Ele não quer viver mais um pouquinho para ter um conforto melhor. Ele não quer viver mais um pouquinho para estar... Ele quer viver mais um pouquinho para o bem do outro. Ele quer viver mais um pouquinho para que o outro conheça de Cristo. Ele quer viver mais um pouquinho para que o outro seja edificado, seja animado na fé através de sua vida. Percebe que a motivação de vida dele é Cristo, mesmo em vida. Eu quero estar com Cristo, mas já que eu vou viver, que eu viva para Cristo, para te animar, para te abençoar, para que outros conheçam a Cristo. Versículo 25, convencido disto, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Interessante, né? Não é para o meu progresso e a minha alegria na fé que eu quero viver. O apóstolo Paulo ele fala assim: eu ainda permaneço em vida, então, para o seu progresso e a sua alegria. Eu quero ver você alegre, meu amigo. Eu quero ver você progredir na fé. É um homem que não pensa em si mesmo. Um homem que ele abre mão de sua vida, engrandece apenas a Cristo. Ele não pensa no seu bem-estar, ele não pensa no quanto ele vai ganhar, ele não pensa no número, ele pensa no seu bem-estar, no quanto você tem, no que você está precisando, ele pensa no próximo. Ele pensa nas almas que ainda precisam conhecer a Cristo.
Mas isso, irmãos, é um cristão que não espera nada mais na sua vida a não ser Cristo. A fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês, em Cristo Jesus, transborde por minha casa. Eu quero ver vocês pulando de alegria. Um homem escrevendo isso dentro de uma cadeia, motivando outras pessoas a pularem de alegria, a se motivarem, a se regozijarem, a permanecerem firmes, a progredirem na fé. Essa é a sua vida, irmãos? Essa é a minha vida? Quando as pessoas olham para mim, veem a minha vida, andam junto comigo, elas são motivadas, são animadas, elas são motivadas a querer estar com Cristo, elas são animadas a permanecerem firmes na fé, elas são, mesmo em meio às dificuldades, vendo a minha vida, elas são motivadas a querer estar mais próximo e querer conhecer mais a Cristo? Se não, irmãos, talvez você precise rever qual é a esperança que você tem baseado a sua vida. Qual a esperança que eu tenho baseado a minha vida? E para encerrar, irmãos, a quarta evidência de um cristão que não espera nada mais de sua vida a não ser Cristo é que ele motiva outros a viver da mesma maneira. Já que ele entrou naquele conflito, né? Morrer é ótimo, porque eu estou com Cristo, mas viver também é bom, porque eu vou motivar outros. Então, o objetivo dessa pessoa agora é viver para edificar, para motivar as outras pessoas. Então, a partir do versículo 27, ele faz uma aplicação do testemunho dele, dá um incentivo para que as pessoas vivam da mesma forma. Ele diz assim, não importa o que aconteça, exerçam. Uma outra versão vai dizer, vou até ler aqui, ele diz assim, vivei acima de tudo, ou seja, exerçam, façam, imitem, vivam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Exerçam, permaneçam firmes, sejam unânimes na fé. Percebe? Um homem, um cristão que não espera nada mais a não ser Cristo, irmãos, ele motiva outros a viver da mesma maneira. Ele desafia outros a viver da mesma forma, de não ter outra razão para viver a não ser Cristo. Para que essas pessoas cresçam, lutem junto, pratiquem o exercício da fé cristã que eles têm. 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Meu amigo, se você viver desta forma do qual estou te falando, se você viver desta forma na qual Cristo é a motivação da sua vida, não vai ser outras pessoas que vão te intimidar, não vai ser outros fatores que vão te intimidar, não vai ser doença, não vai ser nada que vai te intimidar. Pode vir câncer, pode vir aquela notícia daqui 15 dias, meu amigo, essa doença vai te matar. Deus te abençoe. Obrigado. Já vivi 30, mais 15, tá bom demais. Glória a Deus por isso. Vou estar com Cristo. Pouco delicado, mas eu quero abrir um pequeno parênteses. Eu penso, Bruno, pensando, que um cristão não deveria, não vou dizer que não acontece, mas não deveria entrar em depressão. A não ser que ele recebesse uma paulada na cabeça e alterasse a sua massa encefálica. Fosse algo físico. Mas eu penso que quando eu vejo um cristão em depressão, é porque fatores externos estão atingindo ele. Mas peraí, por que você está triste, meu camarada? Se a sua razão de viver é Cristo, se o seu motivo de viver é Cristo, se o que impulsiona as suas decisões de viver é Cristo, se um dia você aceitou Cristo como Salvador de sua vida, e agora você é salvo nele e tem a garantia da vida eterna, o que te abate? A perca de alguém? A perca de um emprego? Ou a não aceitação? Ou a sua fisionomia física? Não sei o que te abate.
Não, eu penso que não deveria. Não deveria. Muitas vezes pecamos com tristezas bobas. Acontece alguma coisa, fiquei triste, chora, meu Deus. Aí vamos se vitimizar e fazer de coitadinho, vamos lá, precisamos dos irmãos dar um sapinha nas costas e aconselhar e ajudar. Mas eu penso, irmãos, que uma pessoa que ela não tem outra motivação a não ser Cristo, não tem fatores externos que o intimidam. Sem de forma alguma deixa-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Seja uma pessoa, sejam coisas, seja um evento, seja qualquer coisa, nada pode me intimidar. Nada. Afinal, deve ser alegria. Bruno, você tá mal, cara. Aconteceu um evento aí, perdeu a família. Vai ser fácil não, mas poxa, eu vou precisar descansar em Cristo com essa notícia. Essa noite, nosso menininho mais novo passou dos 39 graus de febre. E quando a gente olha um nenenzinho tão pequeno, a gente, o coração do pai dói longe. Deus, passa para mim essa febre aí, mas isso não deve me abater. Isso deve me mostrar que o meu filho também é um ser humano e depende de Cristo e precisa viver a Cristo. E eu, como pai dele, também sou fraco, limitado e também dependo de Cristo até para cuidar da vida dele. Percebe que você olha para problemas diferentes agora? Irmãos, isso é combustível, isso é motivação. Eu já lidei com pessoas à beira de morte em câncer que eu fui lá para animar, sair de lá animado. E rapaz, fui lá dar uma ajuda pro cara, o cara orou por mim, me abençoou e ainda me deu uma palavra. Falei, uai, era para eu ter feito isso, meu. Aí você sai de lá revigorado. Por quê, irmão? Porque são pessoas que nada os afetam. A não ser Cristo. Versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nossa, é um privilégio. É um privilégio eu ver meu filho nessa situação, porque eu vejo o quanto eu sou limitado, o quanto é limitado, e o quanto Cristo é grande, o quanto eu dependo de Cristo. Vou orar mais. Dobra o joelho aí, vai orar, Bruno. Madrugada, Não hora de madrugada, com seu filho chorando, agora você ora. Percebe? Como isso traz a gente próximo de Cristo? Irmãos, isso só se dá a homens, irmãos, que não esperam nada mais além de Cristo, não esperam nada mais nesse mundo a não ser Cristo. E Ele motiva outras pessoas a viver da mesma maneira, e Ele vê problemas como privilégio, oportunidades. E para encerrar, versículo 30, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrentam. Ou seja, estamos juntos. Acho que o versículo 30 quase pós com a hashtag estamos juntos. É isso que o apóstolo Paulo falou aqui. Amigos, vocês estão apanhando aí na cidade de Filipos, mas eu estou apanhando aqui e glória a Deus por isso. É um privilégio para nós sofrermos juntamente com Cristo. Vocês estão passando por esse combate, estão enfrentando e estão me vendo enfrentar. Então nós devemos dar a mão e dar glória a Deus por isso. Porque ninguém está imune a isso. Afinal, nós estamos andando na contramão deste mundo. Nós, irmãos, cristãos autênticos, não devemos basear nossa vida em nenhuma outra esperança, além da esperança em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado, porque na sua grandeza, na sua soberania, no seu poder, nós vemos o quão somos pequenos, limitados e fracos. Deus, perdoe-me porque muitas vezes tenho norteado minha vida por alguma circunstância terrena. Perdoe-me, Deus, porque às vezes tenho gasto meu tempo com coisas corruptíveis. Perdoe-me porque às vezes tenho tomado decisões pensando em obter algo, pensando em algum reconhecimento, algum aplauso. E Pai, esse não deve ser o meu motivo. Esse não deve ser o nosso motivo. Que nós, junto como igreja nesta noite, ó Deus, possamos ter como única motivação de vida Cristo e nada mais. Que esse desejo ardente que Paulo tinha de estar com Cristo é incomparavelmente melhor, que isso arde em nós também. E que se temos que viver mais um pouco, que vivamos não para mim, mas que vivamos para o outro.
para abençoar o outro, para motivar o outro, para levar o Evangelho para outros que ainda não te conhecem. Pai, usa as nossas vidas, ó Deus, e que elas sejam usadas e que possamos ter como objetivo, como alvo de vida, como esperança apenas a Cristo. Deus. E obrigado pelo exemplo da sua palavra que o Senhor nos deu. Obrigado pelo exemplo de missionários que já se dedicam sua vida desta forma que o Senhor nos deu. Eu te agradeço, ó Deus, por esta oportunidade. Em nome de Jesus, Deus. Amém.